Olha, investir em 2026 usando o piloto automático pode ser um erro que custa bem caro. O cenário econômico mudou e antes de aplicar qualquer dinheiro é crucial entender o que está acontecendo para não colocar o patrimônio em risco. Então a questão central é essa, né? Por que 2026 é um ano tão crítico? Porque quem compreende o contexto atual consegue não só proteger o patrimônio, mas também aproveitar as oportunidades que aparecem. Nesta análise, a gente vai examinar os dados do Banco Central e as projeções oficiais para 2026. E entender isso não é algo que apenas pode alterar as decisões, na verdade, deve alterar a forma como se planeja o futuro do próprio dinheiro. Ok, vamos analisar isso mais a fundo. Muita gente ainda acredita que investir é só uma questão de escolher um produto e aplicar o dinheiro. Mas 2026 é um ano que vai exigir estratégia e não apenas uma simples seleção de ativos. Investir com inteligência sempre começa com a leitura do cenário macroeconômico. O Brasil, sim, ainda tem retornos elevados, mas os sinais de mudança já estão aparecendo no horizonte. Quem percebe isso agora se posiciona melhor. Já quem ignora corre um risco bem real de ver o patrimônio perder valor. Vamos ao primeiro ponto, o contexto atual. O Brasil vive, de fato, um momento bem raro no cenário de investimentos global, principalmente quando a gente olha para a renda fixa. A nossa taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, está em um patamar de aproximadamente 15% ao ano. Ao mesmo tempo, a inflação acumulada, que a gente mede pelo IPCA, está ali pertinho de 4,46%. Então, o ponto crucial é este. Quem tem um perfil de investimento mais conservador hoje consegue um ganho real, ou seja, acima da inflação, de aproximadamente 10,54% ao ano. Isso significa que mesmo depois de descontar o efeito da inflação, o dinheiro continua crescendo de uma forma bem relevante. E o que é realmente interessante aqui é a perspectiva global. São pouquíssimos países no mundo que oferecem esse nível de retorno real. Isso posiciona o Brasil entre os líderes globais em rentabilidade para o investidor. Diante disso, nesse momento, não faz muito sentido correr riscos excessivos por emoção ou por aquelas promessas de ganhos rápidos. Mas, e aqui fica um ponto de alerta. Esse cenário não é permanente. E é exatamente aqui que muitos investidores acabam cometendo erros porque presumem que as condições de agora vão durar para sempre. Vamos dar uma olhada nas projeções para ver como isso se desenha. De acordo com o relatório Focus do Banco Central, as expectativas para o final de 2026 apontam para mudanças importantes. A projeção indica uma queda da Selic para um patamar próximo de 12,25%. A inflação esperada gira em torno de 4,05%. Se essas projeções se confirmarem, o ganho real do investidor cairia para cerca de 8,2%. Ainda seria um bom retorno, sem dúvida nenhuma. Mas o número em si já mostra uma mudança bem clara no ambiente econômico. Isso quer dizer que as decisões de investimento tomadas hoje precisam considerar não apenas o cenário atual, mas também o que pode acontecer ao longo do caminho. A partir daqui, uma pergunta se torna inevitável. Até que ponto é possível confiar nessas projeções oficiais? Um estudo que usou inteligência artificial analisou o histórico das previsões do Banco Central e apontou uma taxa de acerto de cerca de 70%. Esse dado é relevante, pois revela uma margem de erro considerável de 30%. Em outras palavras, em quase um terço das vezes, o cenário que foi previsto não se concretiza. E a história recente mostra que essas projeções podem sim falhar. Entre 2014 e 2016, erros aconteceram por causa do descontrole fiscal. Mais recentemente, entre 2021 e 2023, os estímulos da pandemia mudaram completamente o cenário que se esperava. E mesmo entre 2023 e 2024, novas revisões também surpreenderam os investidores. E além de tudo isso, 2026 tem uma particularidade. É um ano eleitoral. E como a gente sabe, eleições aumentam as incertezas. Incertezas aumentam a volatilidade do mercado e a volatilidade, por sua vez, impacta diretamente os investimentos. Diante de todo este cenário de mudança e incerteza, a mentalidade do investidor precisa mudar. É hora de pensar em proteção, não em apostas arriscadas. Uma das principais ferramentas para essa proteção é o Tesouro IPCA. Esse tipo de investimento garante a reposição da inflação mais uma taxa de juros que é fixa. Na prática, isso quer dizer o seguinte: se a inflação subir além do esperado, o poder de compra do dinheiro que foi investido permanece protegido. É fundamental notar que isso não é uma recomendação direta de investimento. Cada pessoa tem sua própria idade, objetivos e prazos. O que funciona para um pode não funcionar para outro.
Portanto, mais importante do que sair copiando estratégias prontas é desenvolver a própria autonomia financeira. Existe uma boa analogia para isso. O investimento é como um sapato. Ele precisa servir no pé de cada um. Um sapato que é extremamente confortável para uma pessoa pode machucar outra. O investimento certo, portanto, é aquele que acompanha a jornada individual de quem investe. A lição aqui é clara. É preciso entender como cada investimento funciona, seus riscos e seus objetivos. Investir sem conhecimento é o mesmo que dirigir com os olhos vendados. É terceirizar decisões que são cruciais para a vida. E essa terceirização quase sempre custa muito caro. Com base em tudo que foi apresentado, desde o cenário atual de altos retornos até as projeções de moderação e as incertezas do caminho, fica a reflexão final. A atual carteira de investimentos está de fato preparada para a estrada que se desenha para 2026?